É muito bom ter vocês aqui e saber que há irmãos e irmãs queridos nos acompanhando em todos os lugares pela internet. Isso é muito confortante, isso é muito gostoso, porque nós somos um só povo reunido em Cristo. Não importa que estejamos aqui no templo ou que estejamos impossibilitados de estarmos no templo, mas acompanhando também pela rede social. Você já entrou no supermercado com fome para fazer compra? Acho que a maioria de nós, né? É óbvio que vocês devem saber também que as embalagens dos produtos são preparadas, principalmente as embalagens alimentícias, com cores que despertam alguns sentidos na gente, como a vontade de comer. Então, se você vai a um supermercado e você vai com fome, é bem provável que você acabe comprando coisas que não precise, coisas a mais aí na área da alimentação. Você acha que está buscando pão, vou no mercado só comprar um pão. E quando você sai de lá, você sai carregando o pão, você sai carregando salgadinhos, você sai carregando refrigerantes e tudo que você conseguir colocar no carrinho, né? A fome real, ela se confunde. Ela se confunde com o que você precisa para alimentar o seu corpo, com as coisas que você tem vontade, mas que não necessariamente vão alimentar o seu corpo. É só porque você está com fome, você está com necessidade de alimentar o seu corpo está pedindo por alimentação, então você compra o que você iria buscar, mas acrescenta coisas que talvez não vai melhorar em nada essa questão. E na vida espiritual acontece de forma bem parecida. Na vida espiritual acontece isso de forma muito parecida. Todos nós, eu, você, em algum momento nós vamos sentir um vazio no nosso coração, ou em alguns momentos nós vamos sentir um buraco que precisa ser preenchido, nós vamos sentir uma saudade não se sabe de quê, nós vamos sentir uma necessidade que nós também não sabemos qual, mas nós só conseguiremos identificar que estamos carentes, que precisamos de atenção, estamos fragilizados, a nossa imunidade espiritual ela está baixa e por conta disso nós vamos tentando preencher esta necessidade espiritual com outras coisas que nós achamos que poderiam nos satisfazer. Então veja, eu falei da fome lá no supermercado, que você acaba comprando coisas além daquilo que seria necessário para te alimentar. Quando nós temos esse vazio, essa querência espiritual, essa necessidade de alimento no nosso coração, é comum também que nós tentemos preencher com coisas que não são as coisas que irão satisfazer essa nossa necessidade, como por exemplo o trabalho. Tem gente que se afunda no trabalho, trabalha 12, 15 horas por dia, tentando preencher esse vazio, tentando manter a mente ocupada, ou como fuga de alguma coisa, para não enfrentar determinada situação, ela vai ter a desculpa perfeita: tenho trabalhado demais. Mas não só o trabalho, há quem faça isso também com os relacionamentos. Já ouviram falar daqueles relacionamentos tóxicos? Relacionamento que prejudica, que aprisiona, que sufoca, mas a pessoa não consegue se libertar daquilo, porque ela está carente espiritualmente, ela está fragilizada espiritualmente, e em vez de buscar o alimento certo, começa a ingerir alimento errado, achando que a responsabilidade do outro em fazê-la feliz é real, quando não é real. O outro não é responsável pela nossa felicidade. O marido não é responsável pela felicidade da esposa, a esposa não é responsável pela felicidade do marido, somos nós que decidimos se nós queremos ser felizes ou não, e não o outro nos fazer mais ou menos felizes, mas por conta da necessidade consumimos isso também. Redes sociais é um outro exemplo. Quantas pessoas passam horas? Se vocês verem as pesquisas que são feitas e distribuídas pela Organização Mundial de Saúde, vocês vão ficar impressionados, principalmente no Brasil,
Quantas horas a pessoa passa deslizando, fazendo carinho na tela do celular? É impressionante. Isso sem falar as coisas que vêm logo depois do acesso ao telefone celular, a ficar acariciando a tela do celular, as coisas que vão aparecendo a partir daí. Porque o conteúdo de rede social é produzido, assim como as cores das embalagens dos alimentos, é produzido para manter você aprisionado àquilo. É igual começar a ler recadinho, postagem de Facebook. Você começa na primeira postagem, quando você vai ver já é de madrugada, o dia já passou, você não sabe mais nem o que está acontecendo, as distrações, os consumos, e por aí vai. Então a gente vai tentando preencher, mas no fundo a pergunta continua ecoando no nosso coração: é só isso? É só isso que eu tenho buscado na minha vida? No Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos. Jesus faz uma pergunta que fica explodindo no nosso ouvido, e essa pergunta já tem mais de 2000 anos, e ela continua retumbante no nosso coração. Em João 1,38, Jesus pergunta assim: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Se eu colocar isso no singular, o que você procura? O que você tem procurado? Talvez eu pudesse perguntar antes: qual é a tua necessidade? E para preencher esta necessidade, o que é que você tem procurado? Eu quero convidar você para ler comigo o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, segundo o apóstolo João, no capítulo 1, nós leremos dos versículos 29 ao 42. João, capítulo 1, versículos 29 a 42, o servo do Senhor escreveu naquela época que no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. O que você procura? João Batista olha para Jesus
e diz algo que muda a história da humanidade. Uma afirmação que traz não só uma expressão, mas uma bomba teológica. Jesus é observado por João, e quando João nota Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas não é só o Cordeiro de Deus. João complementa essa identificação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está a chave do que nós precisamos para entender esse texto. João está falando aqui do sacrifício final, o sacrifício terminado para resolver os problemas da humanidade. É a resposta de Deus para o nosso maior problema. É o substituto perfeito para que nós tenhamos paz de espírito. João está afastando algumas possibilidades de fome que nós achamos que temos e que não são reais, não são soluções para os nossos problemas. João está dizendo aqui que o maior problema que nós podemos ter não é a falta de dinheiro, porque se fosse falta de dinheiro não haveria tantas pessoas muito ricas tirando a vida e se acabando em drogas. Não é a solidão, porque essa é uma sentença divina também, desde a criação da humanidade, quando Deus disse: não é bom que a pessoa viva só. Também não é o estresse, porque viver sem estresse é impossível, mesmo vivendo sozinha. Mesmo vivendo sozinho, nós teremos os nossos problemas de estresse. Tudo isso pesa, é verdade, mas não é o maior problema. O maior problema que o ser humano enfrenta na sua vida tem um nome, uma palavrinha que está sendo afastado diabolicamente das igrejas, em forma quase que geral. O maior pecado que o ser humano pode cometer é o pecado da arrogância, de achar que é bom demais e que não precisa de Deus. O maior problema que pesa nas nossas vidas é o pecado, porque o pecado nos separa de Deus e nos conduz a todo tipo de morte, e não só a morte física. Nós entendemos uma vez, porque assim nos ensinaram, que o pecado, o salário do pecado é a morte, e de fato é, mas logo depois o texto nos ensina que ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Portanto, o texto trata de outros tipos de mortes: mortes no relacionamento, mortes do cuidado pessoal, morte da vontade de crescer, morte da vontade de viver, morte do entusiasmo, morte da bem-querência do outro, morte do respeito pelo outro, morte da tolerância, morte da paz, morte do amor, morte da necessidade de perdoar. E assim, por conta do pecado que domina o coração dos seres humanos, nós vamos morrendo a cada dia como zumbis. Nos movimentamos, mas sem vida. Se o pecado é a coisa que nos separa de Deus, o maior presente que nos reconcilia com Deus é Jesus. Por isso João aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis aqui a pessoa que vai resolver os problemas da humanidade. E os dois discípulos começam a seguir Jesus, e percebam uma coisa curiosa nesse seguir Jesus: eles não dizem nada, eles não chegam com um cabedal de reclamações, com petições para Jesus, com orações, com imposições, com dengos. Mas isso é... Não. Eles simplesmente começam a seguir Jesus. Eles passam a estar no caminho com Jesus, eles só seguem Jesus. E a partir do momento que eles começam a seguir Jesus, Jesus se vira para aqueles dois homens e pergunta para eles: o que vocês estão procurando? Vocês vieram me buscar, vocês estão andando comigo,
mas o que é que vocês estão procurando? Jesus não pergunta: quem são vocês? Jesus não pergunta: qual o nome de vocês? Jesus não pergunta de que família que vocês são. Jesus não pergunta de que igreja vocês vêm. Jesus não pergunta como é que você acredita. Não, Jesus não faz nenhuma dessas perguntas. Jesus vai direto ao coração. Vai direto no coração, como ele costuma fazer, de forma perfeita. Ele vai lá no miolinho do nosso ser. O que é que você está procurando? O que move você? O que está movendo você? Qual é o teu projeto de vida? Quando você se levanta da cama pela manhã, você faz isso para... Por que é que você começa o seu dia buscando o quê? O que você espera que resolva a sua vida? Onde você acha que surgirão as respostas para as diversas perguntas que você tem feito? Em resposta a Jesus, eles devolvem outra pergunta: onde o Senhor mora? E Jesus diz para eles: venham e vejam. Perceberam? Jesus não faz uma palestra. Jesus não faz um sermão como eu estou fazendo aqui já há alguns minutos. Nada disso. Jesus coloca de forma poderosa um convite muito simples: venham e vejam. Cristianismo não é só aprender sobre Jesus. Eu vejo as pessoas muito preocupadas em querer saber sobre Jesus. Você pode ser um reverendo Tassos, você nunca vai saber tudo sobre Jesus. O próprio apóstolo Paulo, que foi ensinado pelo próprio Jesus, chega um momento que ele diz: hoje eu vejo como que por espelho, mas chegará um dia em que verei perfeitamente. Você nunca vai aprender tudo sobre Jesus. Então não queira primeiro aprender sobre Jesus. Cristianismo é andar com Jesus. Esta é a diferença. Essa é a diferença. E um deles, daqueles dois homens, o André, encontra o irmão Simão e diz: nós achamos o Messias. Percebeu? Não foi a resposta de um curso de teologia, foi uma vivência com Jesus. E aí quando ele encontra o irmão dele, ou seja, os da família, né? Os que estão dentro de casa com a gente, os que estão mais perto da gente, então ele diz para aquele irmão: achamos o Messias, nós achamos o Messias. Eu tive uma experiência com o Messias. Quem encontra Cristo não consegue ficar calado. Se você vê uma pessoa dentro da sua casa passando por dificuldades espirituais, uma pessoa do seu lado na condução passando dificuldades espirituais, uma pessoa na sala de espera de um consultório passando por dificuldades espirituais, e você se cala, não, você não vive o cristianismo. Não é cristianismo. E se querem achar alguém para mentir para vocês, busquem outro pastor. O cristão não fica calado, o cristão testemunha, o cristão fala. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Jesus não teve vergonha nenhuma de ficar pendurado na cruz, sendo acusado de criminoso, nu, enquanto as pessoas olhavam e riam dele. Ele não teve vergonha. Agora há pouco a baronesa querida perguntou: o senhor está bem, pastor? Eu falei assim: eu estou, não tenho razão para ter problemas. Eu não tenho problemas. Problemas quem teve foi Jesus na cruz. Os meus problemas ficaram pregados lá. Eu não tenho problema. Uma coisinha ou outra é por consequência das minhas decisões erradas, equivocadas. E o que eu planto, eu vou colher. Simples assim. Então eu não tenho problemas mais graves. Quem encontra Cristo é transbordante. É transbordante.
Quem tem relacionamento com Cristo não se contém, é uma coisa que explode. É igual um hormônio em adolescente, começa a explodir pelos poros. A pessoa quer compartilhar Jesus com as outras. Isso é cristianismo, isso é Espírito Santo na pessoa. Esse é o poder do Espírito Santo. Ninguém é chamado por Jesus para ficar sentadinho no banco de igreja, isso não existe. Como que Mateus termina o seu evangelho no capítulo 28? Venham e sentem-se no banco, nos cultos e fiquem direitinho, quietinhos lá. É assim que ele termina? O que Jesus fala lá no culto, no final do capítulo? Ide. Ide por onde? Por todo mundo, por todo lugar, onde você estiver indo, onde você estiver é céu ali. Onde você estiver é céu ali, porque você é templo, você é morada do Espírito Santo. Então, se você estiver na fila do pão, é céu ali. Se você estiver no caixa do supermercado, é céu ali. Se você estiver na bomba do posto de gasolina, é céu ali. Se você estiver resolvendo um problema grave de família, é céu ali. Porque ali, onde quer que seja, você representa Jesus Cristo. Quando Simão chega, então, Jesus de cara muda o nome dele. Nós lemos isso agora há pouco. Você vai deixar de ser Simão, você agora se chama Cefas. Isso é lindo, porque Jesus não só nos chama para Ele, mas Ele nos transforma em outras pessoas também. Eu costumo dizer isso para as pessoas mais próximas. O teu sobrenome verdadeiro não é o que está no RG. O teu sobrenome verdadeiro e eterno é fulano de tal, filho do Deus Altíssimo. É fulano de tal, filha do Deus Altíssimo. Este é o sobrenome eterno. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo com você. Lembre-se sempre disso. Jesus não só nos chama, Ele nos transforma. E diante disso, então, pacientes e seletos irmãos, deixa eu fazer para vocês três sugestões de movimentos simples e bem fáceis de serem praticados. Esses 3 movimentos simples vão se resumir em perguntar-se, em mudar e em compartilhar. Perguntar, para você perguntar a você mesmo, com muita sinceridade, você pode fazer isso agora. Pergunta em pensamento para você, aí no teu coração. É fundamental que você pergunte isso de verdade para você mesma. O que você está buscando? No dia de hoje, o que você buscou? Pausas para a resposta. O que você está buscando na tua vida? Talvez, e aqui está no campo do só do talvez, porque eu não posso ler a mente de vocês, talvez você esteja buscando alívio para alguma situação, mas eu deveria te perguntar, não está buscando arrependimento? Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então você busca alívio, mas você quer mudar sua mente para ter alívio verdadeiro? Talvez você esteja buscando consolo. Ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Ou como diz a Elis, quando quer chantagear os pais. Você não está cuidando de mim. Talvez você esteja procurando consolo, mas não seria mais interessante buscar conversão? Não seria mais interessante buscar mudar de caminho? Conversão é mudar de caminho. Conversão, quando você está indo no mesmo caminho, você percebe, estou no caminho errado, estou perdendo a viagem, está ficando longe, está ficando tarde. É melhor eu me converter, fazer a conversão e retomar o caminho adequado. É bem possível que você esteja buscando uma bênção. Nós somos a era que mais busca bênçãos na história da humanidade. Nunca teve na história da humanidade uma geração que busque mais bênçãos como a geração que está viva hoje em 2026. Nós queremos bênçãos. Não seria mais interessante nós buscarmos senhorio? Nós queremos bênção,
mas nós queremos Jesus como Senhor da nossa vida, porque se Ele for Senhor da nossa vida, a gente não precisa buscar bênção, Ele vai entregar a bênção que você precisa, antes mesmo que você peça. Então Jesus não veio só para melhorar a tua semana, não veio só para isso, Ele veio para passar a ser o centro da tua vida. Ele quer ser o centro da tua vida. O centro da tua vida não pode ser o dinheiro, não pode ser os relacionamentos e sequer podem ser os problemas. O centro da tua vida tem que ser Jesus. E a fé reformada nos lembra de forma assim muito impactante para a nossa época, que nós não somos o ponto central da história. Se a história tem um palco, nós não somos o ponto central desse palco. Nós não somos o ápice da história, Deus é. Jesus é o ápice da história. Jesus é o centro da história, inclusive da história da humanidade, tendo dividido o calendário em antes e depois de Cristo. E não foi o próprio Jesus, a força da sua autoridade faz com que a humanidade coloque o calendário como antes e depois de Jesus. Então desce do pedestal. Você não é o último refrigerante geladinho do deserto. O centro da história é Jesus. Pare de querer apenas saber sobre Jesus. Pare de querer apenas saber sobre Jesus e comece a caminhar com Jesus. Há uma diferença muito grande de saber sobre e caminhar com. Caminhando com, a gente conhece muito mais do que saber sobre. Os discípulos ouviram de Jesus: venham e vejam. E esse vir e andar com Jesus envolve tempo, envolve presença e envolve relacionamento. Ninguém sabe tudo sobre Jesus frequentando um único culto da igreja. Ninguém sabe conviver com Jesus estando presente com Ele só nos momentos de complicação. O relacionamento envolve proximidade. E a boa notícia é que relacionamento com Jesus não requer perfeição, porque não há nenhum ser humano perfeito, ninguém aqui é perfeito. E posso afirmar ainda mais uma coisinha: absolutamente ninguém presente nesse santuário é melhor do que qualquer outro que está aqui. Somos todos do mesmo tamanho diante de Deus. Então, não é sobre perfeição, porque nós próprios não aguentamos a perfeição. A perfeição pisou esta terra e nós matamos a perfeição, porque nós não aguentamos a perfeição. Se a questão não é perfeição, a questão é proximidade. Não é ser perfeito, não é estar pronto, é estar próximo de Jesus. E se você anda distante, se você tem tentado se alimentar com outras coisas, não se esconda mais não. Não se esconda mais não. Baixa as suas guardas, baixa os seus escudos e se renda a Jesus. Deixa Jesus conduzir tua vida. Você tem provado dia após dia que do seu jeito não está dando certo. Deixa Jesus fazer isso por você. Se aproxime dele. Presta atenção, em momento algum do Evangelho, e eu gostaria que você guardasse isso bem na sua cabeça, no seu coração, em momento algum do Evangelho, Jesus expulsou alguém porque estava com dúvida. Já haviam percebido isso? Vocês conseguem ler alguma passagem na Bíblia onde uma pessoa teve dúvida e Jesus falou: você está com dúvida? Some daqui, some da minha frente. Jesus nunca expulsou ninguém por dúvida. Jesus chama para perto. E quanto mais dúvidas nós temos, mais para perto Jesus nos chama. Finalmente, compartilhe o que você encontrou.
mesmo que de forma simples. Não precisa se preparar, fazer curso de teologia, entender grego, hebraico, aramaico, não precisa nada disso. Compartilhe de forma simples, porque quem vai transformar a vida do outro não é o poder do seu argumento, é o poder do Espírito Santo. Ele só vai usar a tua voz, só isso. Como eu disse, você não é o protagonista é o Espírito Santo. Ele vai usar a sua voz e vai convencer a outra pessoa. André não fez nenhuma pregação, André não fez nenhum sermão de 40 minutos, André não subiu numa cátedra, não fez nada disso. A única coisa que André fez foi falar: achamos o Messias. Mais ou menos como essa música gostosinha que o grupo tocou agora há pouco, só o poder de Deus pode mudar o meu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Então a prova que eu dou para você é você olhar para a minha vida. Se você olhar para a minha vida e não ver Jesus nela, o problema não é você, o problema vai estar em mim. Então, fala de forma simples: achei o Messias. Evangelizar não é impressionar ninguém. Evangelizar não é saber 310 versículos decorados. Isso nunca foi evangelizar. Posso contar mais um segredinho para você? O diabo conhece a Bíblia da primeira à última página, inteirinha, muito melhor do que qualquer um de nós. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a Escritura, citando a Escritura para Jesus. Então evangelizar não é esses saberes humanos, absolutamente. É testemunhar, é deixar sair do seu coração o que Jesus tem feito. Se Cristo tem alcançado você, fale para as pessoas, fale do seu jeito, fale com as suas palavras, mas fale. Nem que for para você só falar isso: eu achei Cristo, e Ele tirou essa angústia do meu coração. Concluindo, João nos mostra quem é Jesus. É o Cordeiro, é o Salvador, é o Messias, aquele que nos encontra, aquele que nos chama, aquele que nos transforma. E a pergunta continua ecoando 2000 anos depois: o que você está procurando? Já conseguiu responder para você mesmo essa pergunta? O que você está procurando? Eu procuro paz. Bom, Ele é a paz, Jesus é a paz. Eu estou procurando perdão. Jesus é o Cordeiro. Ele é o sacrifício perfeito, que concede perdão indistintamente. Estou procurando sentido para a minha vida. Jesus é o caminho. Eu quero vida, vida em abundância. Ele é a vida em abundância. E Jesus ainda diz: venha e veja. Então, meus irmãos, que a nossa fé não seja só discurso, mas encontro. Sair da retórica e ir para a prática. Na manhã de oração de sexta-feira passada, conversamos sobre isso, né, Silas? Lá na reunião de oração. Às vezes nós preocupamos em saber qual que é o meu dom. Eu não sei qual que é o meu dom para eu servir melhor a Deus. O maior de todos os dons é o amor. O maior de todos os dons. Eu não preciso tocar, como é que chama aquele instrumento lá, Daniel? Clarinete? Eu não preciso tocar clarinete igual o Daniel. Isso é um dom, isso é uma habilidade. Mas se eu amar como Jesus amou, como diria o padre Zezinho, amar como Jesus amou, então eu estarei exercendo o meu ministério, só amando, só sendo útil, só sendo abençoador. Então que a nossa fé não seja só de costume, mas que seja de transformação, transformando os lugares onde quer que nós estejamos. Tem tanta palavra, como diz o Mauro, tem tanta palavra sendo maldita na boca das pessoas, que quando aparece uma boca falando palavras de bênçãos, aquele é um refrigério para o ouvido, para o coração. Neste sentido, e eu queria que você prestasse atenção nisto aqui novamente, e guardasse para o seu coração, presta bastante atenção nisso, por favor, olha aqui para mim. Se você for fazer alguma coisa, não reclama. Mas se for para reclamar,
não faça. Não é simples? Muito simples, não é? Se você for fazer alguma coisa, não reclama. E se for para reclamar, não faça. Deixa a tua boca proferir bênçãos. Não pode ser só religião, tem que ser redenção. Religião é bater o cartão, redenção é vida transformada. E que ao encontrarmos Jesus, a gente não consiga guardar isso só para a gente. Amém?